Olá, gente, tudo bem? Vamos dando continuidade ao nosso trabalho aqui na web, aqui no YouTube, falando sobre coisas interessantes, informação, né? Informações boas na internet. E nós vamos falar agora sobre o cinema brasileiro e nós vamos para a segunda e última parte deste assunto. É lógico que é muita informação, tem muita coisa, tem muitos dados, tem muitos nomes importantes da história da sétima arte brasileira, mas nós vamos resumir para vocês e, novamente, qualquer dia desses a gente faz um vídeo mais longo, com mais informações. Então vamos agora à segunda parte do vídeo sobre cinema brasileiro, a história do cinema brasileiro. Hoje nós vamos abordar aqui algo muito promissor para a história do cinema brasileiro no finalzinho da década de 40 e no início da década de 50, exato. Foi a construção do Estúdio Veracruz. O Estúdio Veracruz foi construído no estado de São Paulo e ele seguiu os moldes dos estúdios dos Estados Unidos, né, mais precisamente de Hollywood. E esses estúdios tiveram vida útil de 1949 até 1954. E eles significaram a industrialização da arte ou do trabalho cinematográfico aqui na Terra Brasilis. Uma das figuras mais importantes, ou talvez a mais importante, mais famosa, que trabalhou no Estúdio Veracruz, foi o ator Mazzaropi. Mazzaropi teve muito destaque e até hoje a gente vê na internet, ou até ainda existem DVDs, mostrando a vasta obra dele no cinema, no nosso cinema, através das suas fitas, né, através das histórias bem brasileiras que este ator desenvolveu. Algo também curioso é que no ano de 1950 foi inaugurada a TV no Brasil, foi a TV Tupi de São Paulo. E com a chegada da TV, depois de alguns anos, né, 1954, o Estúdio Veracruz ele é desativado e aqueles atores, aquelas atrizes e os outros profissionais que trabalhavam na feitura dos filmes passou a trabalhar na televisão. Isso foi muito bom porque evitou o desemprego e até há pouco tempo atrás alguns desses atores ainda estavam atuando aí na TV aberta. Interessante nesse caso. Um dado muito bom também, muito curioso do Estúdio Veracruz é que no ano de 1953 o filme O Cangaceiro ganhou o prêmio no Festival de Cannes. Logo depois também foi produzido o primeiro filme colorido, totalmente colorido, chamado Destino em Apuros. Isso aí é um pouco do que aconteceu no Brasil, né, sob o ponto de vista cinematográfico, de 1949 até 1954. Vamos falar aqui um dado interessante, agora que a gente está botando o carro na frente dos bois, que é uma questão a respeito da bilheteria. A maior bilheteria, segundo os estudiosos de cinema feito aqui, a maior bilheteria foi o filme Dona Flor e seus dois maridos. O filme foi produzido em 1975 e contava com 3 protagonistas. O ator José Wilker, que já faleceu, e a atriz Sônia Braga e o ator Mauro Mendonça. Eles ainda estão aí na ativa. Então foram mais de 10 milhões de espectadores que assistiram a essa peça de cinema. Com a chegada, finalizou os anos 70, começaram os anos 80, e os anos 80 significaram um período de queda do cinema brasileiro. Por quê? Porque era o fim da ditadura militar e o Brasil mergulhou numa crise financeira
E essa crise financeira atingiu, lógico, a população que não tinha dinheiro para entrar nas salas de cinema, nas grandes salas que nós tínhamos, e, consequentemente, os produtores não tinham, né, verba para fazer as chamadas películas. Então, na segunda metade da década de 80, surgem as videolocadoras e o videocassete. Quem viveu essa época sabe que o videocassete, ele tinha aquela fita, né? E você ia na locadora, alocava o vídeo, né, o filme, você escolhia, porque tinha como se fosse um menu, né, um cardápio, digamos assim, com os tipos de filme que você gostasse, você levaria para casa, ficava 2 ou 3 dias, e você tinha como meio de ver cinema a TV e o videocassete. Então isso, logicamente, afastou as pessoas, né, das salas de cinema, e você passou a assistir cinema em casa. Então isso perdurou durante um bom tempo e prejudicou muito não só a indústria, mas os profissionais, porque não existe só ator, diretor na arte do cinema, tem uma série de pessoas que trabalham, né? Aí, para quebrar ainda mais a história, o presidente da República, que assumiu em 1990, Fernando Collor de Mello, ele atacou, né, a cultura e, mais especificamente, o cinema. Ele dissolveu o Ministério da Cultura, o Concine, a Embrafilme e também a Fundação do Cinema Brasileiro. Então foi uma verdadeira bomba de canhão no cinema e nas pessoas que dependiam do cinema no Brasil naquela época. Porém, os filmes americanos entravam aqui com toda a liberdade e arrasando quarteirões. Aí o que é que o pessoal fez? O pessoal se juntou, o pessoal do cinema se juntou, e na segunda metade da década de 90 eles criaram o chamado Cinema da Retomada. E no Cinema da Retomada foi criada a Lei do Audiovisual. Logicamente, o presidente Fernando Collor de Mello não estava mais no governo, e novos filmes foram produzidos, e filmes que tiveram bom êxito, bom desempenho aqui no Brasil, como Carlota Joaquina, de Carla Camurati, O Quatrilho, de Fábio Barreto, e O Que é Isso, Companheiro, de Bruno Barreto. Eles renderam uma boa bilheteria e também uma boa quantidade de espectadores, renovando, reacendendo o prazer de ver o filme brasileiro. Depois chega o século XXI, e ao chegar o século XXI, surge uma nova medida, né? O cinema da pós-retomada. Exato. E aí o cinema brasileiro finalmente encontra grande reconhecimento de suas obras, não só no território nacional, como também no estrangeiro, disputando em festivais como o Festival de Cannes e também o mais glamouroso dos prêmios do cinema, que é o Oscar de Hollywood. E alguns desses filmes foram Cidade de Deus, de Fernando Meirelles, Carandiru, de Hector Babenco, Tropa de Elite, de José Padilha e outras produções. Eu queria abrir aqui um parênteses para o filme que foi lançado no ano 2000, né? O filme Central do Brasil, que foi protagonizado pela atriz Fernanda Montenegro. É uma história muito, muito, muito bacana, de uma sensibilidade muito grande, muito bem feito esse filme. Então, pessoal, do século XXI, né, nós estamos no século XXI, estamos nele. Então, nos últimos anos, lógico que o cinema teve que também se render às novas tecnologias, e hoje a coisa mais fácil, você vê cinema, a produção de cinema está muito grande, hoje tem o stream, tem o YouTube, né? Então você não tem como ficar sem ver cinema, né? Todo tipo de cinema, né? Hoje é como a época do cinema novo, né? Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, então as pessoas fazem os mais variados tipos de cinema. E é bom que falemos aqui sobre a desativação das grandes salas de cinema, dos grandes cinemas espalhados, não só pelas capitais, mas pelas grandes cidades brasileiras, que hoje esses espaços estão totalmente desocupados ou se tornaram igrejas, né, igrejas evangélicas, nada contra, ou estão simplesmente abandonadas, né, servindo de teia de aranha, de sujeira e de assim, presenças não tão agradáveis, né?
os atores, as atrizes que ficavam lá na tela e o pessoal que ia comprar pipoca e comer pipoca com guaraná, hoje está dando lugar a outros frequentadores. Então isso é muito triste, porque é como se fosse a cultura, né? A cultura sendo desativada, a cultura sendo digitalizada, né? É o preço da evolução. Então, pessoal, aqui nós finalizamos essa primeira temporada falando sobre cinema. Esperamos que vocês gostem do nosso simples trabalho e continuem assistindo aos bons filmes. Hoje tem o YouTube, tem o Telegram, eu vejo muita coisa pelo Telegram e tem muita coisa boa, e os clássicos que são maravilhosos. Brevemente falaremos sobre o cinema feito na Europa, mais precisamente o cinema italiano, e também o cinema iraniano, que é extremamente encantador. Tá bom? Ficamos por aqui, muito obrigado, está contado. Até o próximo vídeo. Compartilhe, dê um like, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo com novos assuntos, se Deus quiser.